Como que foi a tua experiência? Assim, Sim, quando você realmente conheceu Jesus, falou, agora eu sou crente. Sim, perfeito. Então, eu estava frequentando, mais uma vez por intermédio da que é minha esposa, né? Na época nós éramos namorados e assim por diante. A história é longa, mas eu vou tentar resumir para chegar nesse assunto. Eu vou tentar ser breve. A questão é a seguinte: minha esposa, que se chama Noeli, um beijo para ela, te amo, meu amor. Ela sempre foi crente de berço, vamos assim dizer, e eu não. Resumindo, quando nós nos conhecemos na época ali do impeachment do Collor, eu brinco dizendo que é uma coisa boa que o Collor nos deixou, né? Então, nós nos conhecemos, naquela ocasião eu estava na metade para o final, mais ou menos, do meu serviço no tiro de guerra, em São Caetano do Sul, e aí nós então nos conhecemos, ela crente desde berço, eu não. E ela havia pedido para Deus para ter uma experiência, e isso obviamente é incomum, e ela sempre pedira para Deus, poxa, Senhor, eu queria, sendo cristã, ter experiência com um rapaz do mundo, no sentido de, né, experiência, obviamente não envolvendo a sexo, essas coisas, mas assim, eu queria conhecer um rapaz do mundo, porque na época ela julgava muitos dos moços da igreja interesseiros, né? Então, porque, sei lá, a mãe dela era uma das líderes da igreja, era uma profetisa, então ela temia que moços se aproximassem dela por interesse, por causa da sogra, pelo cargo e aquelas coisas todas, né? Então ela pediu para que Deus colocasse no caminho dela um rapaz ímpio, mas que se convertesse e que viesse a amar profundamente Deus e a palavra dele, né? E nesses ínteres nós fizemos uma espécie de acordo, entre aspas, onde nós combinamos, se eu for muito prolixo, por favor, você me corte, tá? É uma história assim que pouquíssimas pessoas sabem, pode me cortar à vontade. Mas aí nós fizemos o seguinte acordo, entre aspas. Nós combinamos, começamos a namorar e nesse ínterim, a mãe dela, hoje falecida, ela disse, olha, eu vou te dar um prazo X, 2, 3 meses para esse moço se converter. Se ele não se converter, eu quero que você o abandone, para com esse namoro aí, porque é um moço do mundo e tal, e ok. Ela começou a orar por mim, a jejuar por mim, aquela coisa toda e tal, e tal, e tal. E aí nós chegamos num determinado momento do nosso namoro, num acordo. Um acordo mútuo onde a gente disse o seguinte, peraí, vamos fazer o seguinte, num final de semana nós vamos onde você quer, né? Obviamente nenhum lugar assim impróprio, digamos, né? Ela era cristã, eu a respeitava, mas assim, num final de semana nós íamos, sei lá, num cinema, que é onde eu queria ir. Aí ela falava, no outro fim de semana, então nós vamos para a igreja. Beleza. Boa. No outro fim de semana íamos para uma lanchonete, no outro na igreja. No outro final de semana nós íamos, sei lá, ia para outro lugar passear num parque, no outro na igreja. Num fim de semana num shopping, no outro na igreja. Até que chegou num dia que eu cheguei para ela e falei, olha, eu quero ir hoje para a igreja. E ela me disse, peraí, mas hoje é o dia de você escolher. Eu falei, sim, mas vamos para a igreja. Ela falou, não, você não está entendendo. Você que escolhe hoje o dia. Eu falei, não, você que não está entendendo. Eu quero ir para a igreja. E Deus começou a trabalhar no meu coração e eu comecei a frequentar uma igreja em São Caetano do Sul, né, aqui no ABC Paulista. E com poucos meses, 6 meses de convertido, eu já liderava um grupo de jovens, né? Em um ano de conversão eu tinha lido a Bíblia inteira de Gênesis e Apocalipse umas 2 vezes, com anotações e grifos. Até hoje eu tenho minha Bíblia que está caindo aos pedaços, toda riscada, pintada, bagunçada e tal, que é uma Almeida Revista e Corrigida antiga que eu tenho, pela qual tenho muito carinho, muito apreço, né? E durante essas idas e vindas à igreja, num determinado momento da minha vida, de forma muito interessante, diferentemente das outras pessoas, de grande parte das pessoas, eu não aceitei um apelo e fui à frente para entregar minha vida a Jesus. Depois de tanto ouvir pregações e participar de tantos cultos, né, depois de alguns meses, eu entrei um dia no quarto de casa, a casa hoje de São Caetano, hoje eu moro na região da Vila Alpina, aqui em São Paulo, mas tem hoje a casa ainda lá em São Caetano, e eu entrei ali no quarto, não tinha ninguém, minha mãe não estava lá, meu pai já havia falecido, né? Meu pai faleceu assim que eu me converti, meu pai ele acabou falecendo, né? E entrei no quarto, fechei as janelas, as portas, como Jesus orienta em Mateus, ajoelhei-me ali ao pé da minha cama e falei assim, Senhor, eu não sei orar, eu estou começando a ir agora na sua casa, eu nem sei me expressar. Mas se o Senhor é tudo aquilo que aquele pastor prega aos domingos, se o Senhor é tudo isso,
se o Senhor é maravilhoso, se o Senhor salva, se o Senhor faz todas essas coisas estupendas, então entra na minha vida porque eu preciso de Ti. Fiquei ajoelhado um tempo, não sei se 20 minutos, meia hora, mas chorando copiosamente, eu não conseguia falar absolutamente nada, eu só conseguia chorar. Eu chorava, chorava e chorava, e tenho que tomar cuidado agora para não me emocionar de novo, né? Mas foi assim que eu julgo que me converti. E acordei dali, obviamente, já, enfim, servindo a Deus, eu pregava em lares, comecei a pregar bem cedo na minha conversão em várias igrejas, comecei a liderar trabalhos, comecei a cuidar de grupo de jovens, e assim que foi. E me desculpe por não ter sido tão resumido assim nessa descrição, mas eu guardo na memória com muito carinho aquilo que Deus fez pela sua graça na minha vida. Glória.